La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bom dia a todos. 5h58, dia 17 de março de 2021, 4 de Nissan, 5.731. Aqui é o professor Victor Tom Minervo. Meu título, Moré Haim Yaakov Yitzhak Inon. E vou começar a leitura do livro de Mika Yosef Ben Gurion, A Fonte de Judá, página 48. Leitura voluntária. A briga dos membros. Houve outrora, no país dos persas, um rei que sofria de tuberculose. Estava para morrer. Então, os médicos que tratavam sua doença disseram: só uma coisa poderia ajudar o rei. Se ele bebesse leite de leão, curar-se-ia. Então, o rei mandou o seu médico pessoal a Salomão, o filho de Davi, para que ele o ajudasse a encontrar leite de leão. Quando o médico chegou a Salomão, este mandou chamar o general Benaiah Ben Yohadá e perguntou-lhe como se poderia arranjar leite de leão. Benaiah respondeu: deixa-me levar 10 cabritinhos e eu tirarei leite de uma leoa. E com alguns servos dirigiu-se aos arredores de Jerusalém, onde sabia existir um covil de leões. Colocou-se um pouco diante e viu a leoa amamentar seus filhotes. Então atirou-lhe um cabrito e ela o devorou. No segundo dia, Benaiah chegou um pouco mais perto do covil e novamente lançou um cabrito à leoa. Assim, cada dia chegava mais perto do covil, até que no 10º dia pôde brincar com a leoa. Por um instante puxou suas tetas, tirou o leite do úbere e foi embora. Então voltou para junto de Salomão, entregou o leite de leão ao médico estrangeiro e mandou voltar em paz para o seu senhor. No meio do caminho, o médico adormeceu e viu uns sonhos os membros do corpo disputar entre si. Os pés diziam: nenhum membro é mais importante que nós. Se não tivéssemos ido até o rei Salomão, o leite não poderia ter sido trazido. Ao que as mãos disseram: nenhum dos membros é como nós. Se as mãos de Benaiah não tivessem tirado o leite da leoa, o leite não estaria aqui. Os olhos disseram: somos nós os mais importantes. Se não tivéssemos mostrado o caminho que leva ao covil, nada teria sido conseguido. Mas o coração disse: eu é que devo ser mencionado como o membro mais importante. Não tivesse eu imaginado a receita, seria inútil a vossa ajuda. Então a língua me escorreu-se. Sou eu a parte mais importante. Se não houvesse língua, o que fareis vós todos juntos? Mas então todos os membros repreenderam a língua, exclamando: como ousas igualar-te a nós, tu que habitas o escuro e és carne sem ossos? Mas a língua respondeu: ainda hoje descobrireis que sou o vosso Senhor. Quando o médico acordou, conservou o sonho em seu coração
e continuou seu caminho. Chegou diante do rei enfermo e sua língua balbuciou as palavras. Aqui está o leite de cadela que encontramos para ti. Bebe. Então o rei enraiveceu-se contra o seu médico e ordenou que o enforcasse. Quando o levavam para a forca, um tremor apossou-se todos os membros do corpo do condenado. Então língua disse às outras partes do corpo: Hoje vos provei que todos vós não sois importantes. Se eu vos salvar, confessareis que sou soberana entre vós? Os membros responderam: Reconheceremos. Então a língua dirigiu-se aos carrascos e disse: Levai-me novamente à presença do rei. Assim fizeram os carrascos. Então o médico perguntou ao príncipe: Por que me mandaste matar? O rei respondeu: Porque me trouxeste leite de cadela. O médico disse: O que importa, contanto que seja um bom remédio. Mas também é uma leoa nós chamamos de cadela. Com isso o rei tomou o leite e sarou. Também era leite de leoa o que ele tinha tomado. Então ele deixou que o médico fosse em paz. E os membros disseram à língua: Agora vemos que, em verdade, é senhora de todas as partes do corpo, e por isso também que a Escritura diz: a vida e a morte estão em poder da língua. Fascinante, né, amigos? Que história, hein? Fascinante. Maravilhoso. 23, página 49. A fonte de Judá, Mica Yosef Ben Gurion. O herdeiro com as duas cabeças. A seguinte história teve lugar na época do rei Salomão. Um dia Asmodeu veio a ele e disse: És tu aquele de quem consta, ele é mais sábio que todos os homens? Salomão respondeu: Foi o que me asseverou o Senhor. Asmodeu então disse: Se for de tua vontade, eu te mostrarei um ser estranho a que nunca viste igual. Salomão respondeu: Verei isso com prazer. Logo Asmodeu estendeu o seu braço para baixo e de Tevel, o mundo inferior, tirou uma criatura que tinha duas cabeças e quatro olhos. Então Salomão estremeceu e encheu-se de horror. Mas falou: Leva o monstro para os meus aposentos. Depois o rei mandou chamar seu general Benaiá e lhe disse: Sabes que também nas regiões que ficam debaixo de nós há criaturas humanas? O general replicou: Não o saberia se não tivesse ouvido de Ahitofel, conselheiro de teu pai. Então Salomão disse: O que dirás se eu te mostrasse uma delas? Benaiá falou: Como poderás apresentar-me um ser desses? Poderás trazê-lo das profundezas a que se chega só depois de 500 anos de viagem? Então o rei mandou a criatura de duas cabeças sair do seu aposento. Quando Benaiá a avistou, prostrou-se e exclamou: Senhor, deixaste de me chegar vivo a esta hora. Depois o rei dirigiu ao sinistro ser e perguntou-lhe: De quem descendes? O das duas cabeças respondeu: Somos de origem humana, ramos da raça de Caim. Salomão continuou a perguntar: Onde habitais? O que vinha dos infernos respondeu: Nossa estirpe habita a região de Tevel. O rei perguntou: Brilham lá também o sol e a lua? E o que vinha debaixo da terra respondeu: Sim. E continuou: Nós também semeamos e colhemos e criamos carneiros e bois. Salomão perguntou: Lá onde habitais, de que lado levanta-se o sol? O das duas cabeças respondeu: Levanta-se no ocidente
e deita-se no oriente. Salomão perguntou ainda ao estranho ser se seu povo conhecia a oração. Ele assentou e disse: oramos sempre. Quão grandiosas são as tuas obras, ó Senhor. Tu as ordenastes todas sabiamente. Salomão disse ao filho de Caim: e desejo teu voltar à tua terra? O das duas cabeças respondeu: fazei-o em vossa bondade. Levai-me de volta à minha terra. Então Salomão mandou chamar Asmodeus e pediu-lhe que conduzisse o estranho de volta até vê-lo. Mas o príncipe dos demônios respondeu: por toda a eternidade, isso não é mais possível. Então o das duas cabeças ficou vivendo no país de Israel, adquiriu terra, arou o campo, recolheu o trigo e ficou muito rico. Casou-se com uma mulher e com ela gerou 7 filhos. Destes 6 saíram a mãe, mas o 7º, como o pai, veio ao mundo com 2 cabeças. Depois o estrangeiro morreu e deixou uma grande fortuna aos filhos. Os 6 filhos, parecidos com a mãe, disseram: somos 7 herdeiros. Mas os de 2 cabeças disseram: somos 8, e a mim cabem 2 partes da herança. E foram ter com o rei Salomão, para que julgasse sua disputa de herança. Os 6 disseram: Senhor e Rei nosso, somos 7 irmãos, mas este dentro de nós, que tem 2 cabeças, afirma que lhe cabem 2 partes, e quer repartir a herança paterna em 8 partes. Nesse momento, esgotou-se a sabedoria de Salomão. Ele mandou apresentar o caso ao Conselho Supremo, mas o colégio inteiro dos juízes também foi incapaz de apaziguar a disputa. Disseram: dizermos que o estranho é um só ser, quando ele talvez represente mesmo 2 pessoas? E abstiveram-se de sentenciar. Então Salomão disse: amanhã se fará justiça. Chegada a meia-noite, o rei dirigiu-se ao templo, postou-se para a oração e clamou: Senhor do mundo, quando me apareceste em Gibeon, disse ao teu servo: exige de mim o que quiseres e o terás. Eu não te pedi nem ouro nem prata, só pedi que me concedesse partilhar da sabedoria para que pudesse julgar com justiça os homens. Então o Senhor Deus respondeu: de manhã será iluminado. No dia seguinte, Salomão voltou a reunir o seu tribunal e disse: trazei-no o das 2 cabeças. Em seguida, o herdeiro foi trazido e Salomão falou: vede, farei uma experiência com este homem. E o rei mandou trazerem água quente, vinho velho e um lençol. Feito isto, misturou o vinho com água, mergulhou o pano na mistura e atirou a cabeça do litigante. Então as 2 cabeças bradaram: Senhor e Rei nosso, temos que morrer. Este é o nosso fim. Somos uma pessoa só e não 2. Ao que os que estavam reunidos disseram: não asseverastes que eres 2? Em seguida, os litigantes foram dispensados e o rei ordenou que se dividisse a herança em 7 partes iguais. E Israel, ouvindo a sentença de Salomão, encheu-se de espanto e temor. Fascinante, assombrosa essa história. 24, artigo 24, o jogo de xadrez, página 51. O livro é A Fonte de Judá e o autor Mika Yosef Ben Gurion. O jogo de xadrez. Uma das distrações favoritas do rei Salomão era o jogo de xadrez, o qual, como todos sabem, foi ele mesmo quem inventou. Certa vez, como todos os dias, jogava ele com seu principal conselheiro, Benaiá.
Este encontrava-se em péssima situação, pois ninguém conseguia vencer o rei, inventor dessa arte. Então, quando Benaiá estava sem saber o que fazer, penetra no salão um ruído vindo da rua. Dois homens discutiam e engalfinhavam-se diante do palácio. O rei levantou-se e foi olhar pela janela. Benaiá aproveitou-se desse instante para pôr de lado uma das pedras do rei. Salomão tornou a sentar-se à mesa de jogo, mas não percebeu o desaparecimento da pedra. Eis que sua mão enfraqueceu e ele não conseguiu mais fazer o jogo mudar em seu favor, e assim o sempre vencido tornou-se vencedor. Mas o rei aborreceu-se. Mas o rei aborreceu-se por sua sabedoria dessa vez falhar. Tão certo estava de que ninguém poderia gabar-se de dominar a arte melhor que ele, e decidiu investigar a causa de sua derrota. Tornou a colocar as figuras na ordem que tinham estado e moveu-as para lá e para cá. Assim descobriu que faltava uma das pedras. Disse de si para si: certamente Benaiá me ludibriou enquanto eu olhava pela janela. Afastou então a pedra e assim ganhou o jogo. Mas eu não lhe lançarei a vergonha em rosto. Farei com que ele mesmo diga a verdade e confesse a fraude. Salomão então guardou o silêncio e não deixou Benaiá perceber que de alguma forma pensava no segredo. Um dia à noitinha, o rei debruçou-se à janela e viu dois homens com sacos às costas andando sem ruído pela rua, falando baixinho. Pelos gestos percebeu que tinham saído para uma pilhagem. Então Salomão entrou rapidamente em seus aposentos, tirou as roupas reais, enfiou roupas de um servidor e correu para a rua para junto dos dois homens. Saudou-os e disse: sede abençoados, caros amigos. Os meus dedos também aprenderam o vosso ofício. Vede, tenho na mão a chave dos aposentos do rei, onde sei estarem guardados os seus tesouros. Há muito que imagino meios de executar o meu plano. Já pensei em tudo, mas falta-me coragem para empreendê-lo sozinho. Se quiserdes, vinde comigo, faremos causa comum. Os dois então concordaram, pois não reconheceram o rei, e disseram: diga-nos o que devemos fazer e conduze-nos ao caminho. Quanto ao trabalho propriamente dito, nós o executaremos com os nossos utensílios. Salomão respondeu: mas ainda está muito claro, esperemos até que venha a noite e Jerusalém durma. Quando chegou a meia-noite, o rei disse aos dois malandros: a caminho, é chegada a hora. E levou-os ao palácio e guiou-os até um quarto em que se encontravam muitas preciosidades. Os ladrões estenderam as mãos para elas, mas ele lhes disse: não pegueis nada daqui, encontrareis coisa melhor com que podereis ficar. Depois foi com eles a outra sala, que também estava cheia de objetos magníficos, mas também não os deixou estender as mãos para nada, prometendo-lhes outra coisa que não seria difícil de carregar. Por fim, levou-os a uma câmara em que eram guardadas suas pedras preciosas, e ali lhes disse: tomai e levai o quanto quiserdes. Enquanto enchei os vossos bolsos, sairei para garantir o caminho de volta. Os tolos acreditaram nas palavras fáceis do sedutor, sem pressentir que era o próprio rei. E puseram mãos à obra, sem saber que preparavam a sua perda. Mas Salomão afastou-se e trancou a porta do aposento. E assim os ladrões estavam presos, como que numa rede, numa armadilha. Em seguida, Salomão vestiu suas roupagens reais, chamou seus servidores e disse:
Na minha câmara de tesouro penetraram ladrões. Cuidai para que nenhum deles escape, do contrário, tereis a morte. Assim, os dois indivíduos foram vigiados com todo o cuidado. De manhã, o rei mandou reunir seu tribunal. O principal conselheiro, Benaiá, também deveria estar presente. Salomão, o rei Salomão, Shlomo Amélia, sentou-se à cabeceira e perguntou: Vós, amantes da verdade e conhecedores das leis, dizei como deve ser castigado um ladrão apanhado em flagrante, ainda por cima, um ladrão que roubou o rei. Ao ouvir essas palavras, o coração de Benaiá teve um sobressalto e seus membros começaram a tremer, pois pensou consigo: eis que o meu senhor descobriu o caso da pedra e quer fazer-me condenar pela mais alta corte. Se eu me calo agora e espere até que seja proferido o veredito, serei duplamente condenado como criminoso. Assim, talvez seja melhor eu confessar ao rei a minha falta, justificar-me diante dele e pedir-lhe perdão. Talvez ele volte a me ver com bons olhos e me perdoe esse passo irrefletido. E Benaiá não demorou em agir conforme tinha resolvido. Prostrou-se com o rosto contra o chão, diante do rei. Implorou e disse: Sou eu, meu senhor e rei, sou eu o ladrão. No nosso último jogo de xadrez, enquanto os olhos do meu senhor observavam o que se passava na rua, eu ousei tirar uma pedra com o que então ganhei. E agora, meu senhor e rei, confessei a minha culpa em voz alta diante de ti e dos juízes. Assim peço que não a leves em consideração e me livres do duro castigo. Salomão ouviu a confissão do seu general, riu e falou: Acalma-te, amigo Benaiá. Não foi por tua causa que convoquei o tribunal. Há tempos esqueci esse pequeno incidente e também te perdoei. Fiz com que se reunissem os juízes, porque esta noite capturei 2 velhacos que intencionavam limpar os meus tesouros. Então, senhores juízes, pronunciai a vossa sentença. O tribunal examinou o caso e condenou os ladrões à morte na forca. Mas Salomão alegrou-se muito por ter conseguido, enganando os ladrões, causar um grande susto a Benaiá e assim arrancar-lhe a confissão. Sabia agora a causa do jogo perdido, não estava numa diminuição da sua habilidade e que o seu espírito não o tinha abandonado. Agora vou ler uma parte triste da história de Shlomo Amélia, o rei Salomão, que é na página 53, no livro A Fonte de Judá, o autor Mika Yosef Ben Gurion, que é o artigo 25, A Queda de Salomão. Que não se considere grande o sábio por sua sabedoria. Jeremias, capítulo 9, versículo 22. Entre estes sábios estava Salomão, filho de Davi. De posse de seu trono, excedeu-se e tornou-se orgulhoso. Dizia de si: em todo o mundo não há quem se iguale a mim. Ele transgrediu a lei da Escritura que ordena que o rei não tome muitas esposas. Mas a lei transgredida levantou queixa diante do Senhor, de Hashem, nosso nome do nosso Deus, Javé, e disse: Senhor do mundo, Jeová, haverá alguma sentença supérflua em tua escrita? O Senhor respondeu:
Nenhuma sentença é supérflua. Então disse a lei: e vê, o rei Salomão passa por cima de mim e tem 700 esposas e 300 concubinas. Ao que o Senhor respondeu: lutarei por tua causa. E Deus dirigiu-se logo a Asmodeu, o príncipe dos espíritos, e lhe disse: desça ao palácio de Salomão, tira do dedo do rei seu anel de sinete, toma seu aspecto e senta-te sobre seu trono. Assim fez o espírito do mal e assumiu o lugar do rei. Então todo Israel tomou Asmodeu por seu soberano. Salomão, no entanto, errava por cidades e aldeias, gritando em todos os lugares: eu sou Salomão, filho de Davi, eu, o pregador, fui rei de Israel em Jerusalém. Veja Pregadores, o livro dos Pregadores, capítulo 1, versículo 12. Corredet, né? O livro dos Pregadores. E entre o povo, um dizia ao outro: olha o louco, o rei está em seu trono, e esse diz de si ter sido quem escreveu o livro Corredet. Espancaram-no com caniços, e quando lhe davam de comer, era uma tigela de pirão. Por 3 anos, Salomão errou de lugar em lugar, até que Hashem, o nosso Deus, querido nosso Deus, o Ribono Shel Olam, o Akadosh Baruch Hu, os santos, o santo abençoado seja, o mestre do universo, falou: está expiada a tua falta contra a minha lei. Mas o que fez Asmodeu nos 3 anos? Coabitou com todas as mulheres de Salomão e chegou a uma que se mantinha afastada por estar nos dias da sua purificação. Quando o viu entrar, ela disse: Salomão, por que ages conosco agora de maneira diferente do que era o teu costume? Calou-se a isso o demônio. Então a mulher disse: não pode ser Salomão. E até da mãe de Salomão, o infame exigiu o que era proibido. Ele lhe disse: mãe, deves fazer o meu gosto. E a velha rainha retrucou: queres ter o teu prazer com aquela que te deu a luz? Nunca na vida és o meu filho. E ela foi direto ao general Benaiá e assim lhe falou: Benaiá, tais e tais pretensões me apresentou o ocupante do trono. Estremeceu então o conselheiro de Salomão, rasgou suas vestes, descabelou-se e disse: é impossível que este seja o filho de Davi, certamente é Asmodeu. Mas o jovem que erra pelo país e clama: eu sou o pregador, esse deve ser o nosso rei. E Bineá mandou logo que lhe trouxesse o simplório. Ele disse: meu filho, dize quem és. O jovem respondeu: eu sou Salomão, filho de Davi. Bineá perguntou ainda: como se deu a tua queda? Salomão respondeu: um dia eu estava, como sempre, sentado no meu trono, quando fui agarrado como que por uma ventania e lançado para fora do palácio. Desde esse dia, minha mente se conturbou e eu errei sem destino por aí. O filho de Ohaiadá falou: podes dar alguma de que realmente é assim? O antigo rei respondeu: posso. Na hora em que fui nomeado soberano, Davi, meu pai, pôs uma das minhas mãos na tua e a outra na do profeta Natã. E a minha mãe estava à frente. Ao ouvir essas palavras, Benaiá reuniu o alto conselho e disse aos anciãos: que cada um escreva o verdadeiro nome do Senhor, que eu acabei de recitar, sobre uma placa e prenda-o junto ao coração. Assim fizeram os anciãos. Mas disseram a Benaiá: tememos o nome do Todo-Poderoso que Asmodeu leva ao peito. E Benaiá respondeu: 70 temerão a um só?
Não sois, por acaso, os bem-aventurados de Deus? O general dirigiu-se ele mesmo a Asmodeu, estendeu o braço e vibrou-lhe um golpe, depois arrancou-lhe um anel de sinete e quis estrangulá-lo. Mas então uma voz soou e gritou: Para, não o mates! De mim provém tudo isso, porque Salomão menosprezou a lei. Então Benaiá entregou o anel e sinete a Salomão, e o destronado voltou à antiga forma e grandeza. Depois de ter experimentado essa reviravolta em seu destino, disse Salomão: De que vale meu reino, meu poder? Nos meus 3 anos de peregrinação não me serviram de nada. O Senhor só eleva aquele que se humilha. Não há virtude tão louvável quanto a modéstia e a humildade. Artigo 26, Salomão como mendigo. Página 55. O rei Salomão cunhou o dito: melhor um prato de repolho com amor do que um boi cevado com ódio. Sentenças, capítulo 15, versículo 17. Melhor um prato de repolho com amor do que um boi cevado com ódio. Quando foi que Salomão chegou a esse conhecimento, o mestre do Talmud assim relatou: quando o sábio rei foi despojado do seu trono e teve de bater às portas das casas para conseguir seu pão de cada dia, encontrou-se com um homem rico, a quem pediu uma dádiva. Este falou: Senhor, se for da tua vontade, hospeda-te em minha casa por hoje. Salomão deixou-se conduzir e o homem rico levou-o para o andar superior da sua casa, preparou um boi inteiro para seu hóspede. Além disso, ainda lhe ofereceu muitos outros manjares. Mas, em seguida, o anfitrião começou a narrar os magníficos tempos passados de Salomão e não parava de perguntar: lembras ainda estes e aqueles feitos teus enquanto eras rei? E quando assim a grandeza do passado foi apresentada aos olhos do destronado, ele começou a chorar e a lamentar. E toda a refeição foi acompanhada dos relatos do anfitrião e das lamentações do hóspede, até que este se foi em lágrimas. No dia seguinte, Salomão mendigou a um homem pobre, qual também lhe disse: Meu senhor, se te agrada, hospede-te na minha casa por hoje. Então Salomão respondeu: Também tu queres me ofender, como fez ontem teu companheiro? O amável homem respondeu: Sou um homem pobre, e se me visitares, só poderei oferecer-te um prato de repolho. Se te servir, entra em minha casa. Então Salomão concordou e foi com o homem até sua casa. Quando ambos entraram, o anfitrião lavou o rosto, mãos e pés de seu hóspede e colocou um prato de repolho na mesa, mas consolou o outrora poderoso e assim lhe falou: Meu senhor, o Boníssimo fez a teu pai um verdadeiro juramento e disso não se desviará. Sentarei na tua cadeira o fruto do teu corpo. Portanto, o poder não será tirado à semente de Davi, mas sempre foram assim os caminhos do Senhor. Ele repreende, castiga e depois concede de novo suas graças. Pois está escrito: Deus castiga quem ama e continua a ter complacência como um pai para com o filho. Portanto, também te devolverá teu trono. Ouvindo essas falas, Salomão voltou a se reanimar. Bom, queridos amigos, fica para amanhã o pássaro presunçoso, a formiga e o estranho palácio, entre outros contos de fábulas e lendas maravilhosas da Fonte de Judá, Ben Gurion, editora Perspectiva. La 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 la
Até amanhã, se Deus quiser.